Hoje, 2 de junho, e eu sigo me debatendo com aquela situação, né? Às vezes o problema não está exatamente na coisa que se apresenta, mas na maneira como a gente apresenta a coisa. Sabem vocês que, para Aristóteles, a virtude ela é uma prática, é um hábito. Esse hábito que se estabelece longe dos extremos, ele tende a perseguir a felicidade. Assim Aristóteles disse, e a felicidade se estabeleceria no chamado bem. Fazendo bem, praticando bem, habituando-se a isso, nós construiríamos a nossa felicidade. Acreditem, a felicidade não é um clique para o Instagram, onde ali só existe felicidade, não existem outras coisas, além da mentira, da fake news, da distorção, da forma como nós apresentamos as coisas. Eu vou trazer um assunto que é meio caro assim para tal de esquerda, né? Que é a questão ambiental. Pois tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que lida sobre os terrenos de marinha. As pessoas podem ter a opinião que quiserem sobre isso, não é problema. A favor do terreno de marinha, contra o terreno de marinha. As áreas de marinha foram constituídas para efeitos de segurança nacional. Foi assim que foi concebida. E isso se estabelece uma medida, que é a pré-amar de 1831 e assim por diante. Lá vai as coisas, e é uma matéria complexa. Isso é patrimônio da União. As pessoas podem achar o que quiserem da tal de emenda constitucional, ainda mais quando ela vem relatada pelo Flávio Bolsonaro. Imagina só o nome. Tem muitas pessoas que, pelo nome, definem a coisa, e a coisa às vezes não está definida pelo nome, mas pela prática, por aquilo que a coisa é, concordemos com ela ou não. Pois vejam só, estabelecida a disputa política, a ancoragem desta disputa se estabelece num outro terreno que não está regulado e não está sendo tratado na emenda constitucional, que é a possibilidade de privatização de praias. Isso simplesmente não existe. Mais do que não existe, tem uma lei particular que define o que seja uma praia e a sua capacidade de uso público, sempre público. É impossível existir praias privadas, segundo a lei. E esta emenda constitucional que está sendo discutida, ela não age sobre isso. Ela age sobre os terrenos de marinha. Então, veja, quando se faz uma disputa política a partir daquilo que nós chamamos fake news, mentira, cara, tu pode ter o resultado político que tu quiser. Ele só não vai ser consistente e muito menos virtuoso. Não é problema defender isto ou aquilo, não. O problema é quando, para fazer a defesa disto ou daquilo, nós recorremos a uma mentira. Quantos de nós se deu o trabalho de ler a proposta de emenda constitucional? Nenhum, né? E quantos de nós repicamos o tema da privatização das praias? Muitos de nós, né? Então não é problema se fazer a discussão política, desde que ela seja virtuosa. E virtuosa em que sentido? Não no sentido de que a verdade está comigo ou está contigo. Não. No sentido de discutirmos aquilo que está na mesa para ser discutido. E não gerar uma condição falsa, e a partir desta condição falsa, que se transforma em premissa, construir-se o silogismo político, premissa falsa, conclusão falsa. É uma pena isso, e isso acontece não só na extrema-direita. A extrema-direita é mestra neste tipo de discussão. O problema é que eu vejo em determinados temas que nós, que somos da esquerda, eu me considero um cara de esquerda, podem achar e julgar do jeito que quiserem julgar.
Quando começamos a praticar as mesmas coisas que o lado de lá pratica, temos problema. Evidentemente que a defesa da verdade é muito mais difícil, porque a verdade, o conhecimento, exige uma justificação. A mentira não, é uma fé, é uma crença. Então tu diz o seguinte, as praias serão privatizadas. Pronto, está resolvido o assunto. Porque isso é um absurdo. Onde é que se viu privatizar a praia? Só que na tal de emenda constitucional não existe isso. Basta ler. E assim, tantas outras questões que nós deixamos para trás por conta deste tipo de abordagem, que é uma abordagem não virtuosa. Ela está longe do blá, blá, blá. Porque todo mundo no blá, blá, blá é virtuoso. Agora, na prática, no hábito, na atitude, às vezes nos confundimos com quem não deveríamos nos confundir. E eu penso assim, gente. Eu me lembro, quando eu tive a oportunidade de estar no governo, as dificuldades que eu tinha para trabalhar determinadas propostas, porque antes de discutir a proposta, eu tinha que discutir a origem. Olha, gente, nós não somos tão maus assim. E os caras diziam, não, vocês são, porque vocês são deste partido. Nós não podemos fazer a mesma coisa por uma razão muito simples. Porque se eu digo que não sou igual a eles, eu não devo praticar o que eles praticam. Simples assim. Qual é a complexidade disso? Nenhuma, né? Se a discussão de preservação dos terrenos de marinha em propriedade da União é relevante, e é, discutamos isso a partir daquilo que entendemos legitimamente que isto representa. Se entendemos que não, que cidades inteiras são atingidas por isto que foi estabelecido em 1831, agora no ano de 2024, está bem, não é problema também. O problema, e repito aquilo que venho falando muito, é a atitude, o hábito. E vamos combinar, fake news, mentira, não pode se transformar num hábito transversalizado, que vai da esquerda à extrema-direita. Não. Se eu não sou igual a eles, eu não faço como eles. Portanto, gente, vejam lá, leiam o projeto de lei. Entrem no Google e botem assim, praias. Vocês vão encontrar uma legislação que é ancorada na Constituição e que diz que as praias, elas são públicas. Elas não podem ser privatizadas. Elas são de acesso universal e fruição universal. Está lá escrito. Mas, quando a disputa política se estabelece a partir da mentira, o velho silogismo de premissa falsa se impõe. E a conclusão, o resultado, evidentemente, ele vai ser falso e, portanto, frágil. Pensemos, o tema é espinhoso, eu sei que vai ter gente que vai ter chiliques, vai ter salamaleques, porque a interdição de determinados assuntos e a apropriação de determinados assuntos por certos grupos, etc. e tal, não é correto também. Todos podem discutir tudo. Isso é a democracia. Isso nós brigamos para construir. Isso nós lutamos todos os dias para manter. Não há dono de verdade, nem dono de assunto nenhum. Não pode haver. Vamos nessa. Virtude, só para relembrar. Em Aristóteles, é prática. Prática que caminha na direção do hábito. Vamos ver o que vem pela frente.